Bom, seguindo aí com o continente europeu, a gente vai falar um pouquinho sobre desintegrações e conflitos que estão relacionados à Europa, né? E são eventos, são processos que têm colocado desafios para a Europa, né? Por um lado, ela mantém uma ideia de unidade, como o bloco econômico, né? Mas, por outro lado, a gente começa a perceber o movimento de nacionalistas, né? Movimento pró-independência, alguns praticando atos terroristas, enfim, algumas situações que têm colocado em risco a harmonia, né, que historicamente foi associado ao território europeu, né? Então, a primeira discussão aí que passa da questão aí é com relação ao leste europeu, né? Essa análise, ela é muito pertinente, principalmente no ensino médio, mais especificamente em geopolítica do terceiro ano, que é quando o aluno ele tem que ter a capacidade de relacionar elementos históricos, né? Elementos que dizem respeito à história da humanidade, como, por exemplo, a Revolução Russa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E a forma como esses eventos reordenaram ou reorganizaram a ordem mundial, né? As ordens mundiais vigentes, né? Então, por exemplo, a Guerra Fria com a ordem bipolar, né? O fim da Guerra Fria com a multimunipolaridade e as consequências territoriais para a Europa, o fim da União Soviética. Então, esses eventos que são muito estudados à luz da história têm um impacto muito significativo na questão do território. Ou seja, como a geografia recebe esses eventos, analisa esses eventos, e como é que eles podem ser espacializados, né? A partir de análises como, por exemplo, a redefinições de fronteira, né? Igual nesse mapa aí que a gente está vendo no leste europeu, até 1991, né? E aí você vê aqui um número menor de países, até porque a gente entende ainda a questão da União Soviética ainda vigente. Então, até 1991, as fronteiras do leste europeu eram de um jeito, né? Você tinha territórios aí definidos a partir de elementos históricos, que depois foi incorporada a questão da União Soviética, e foi mantido até o fim da União Soviética em 1989. No entanto, se a gente pegar o mapa do leste europeu em 2018, vocês vão perceber algumas mudanças muito significativas, né? A primeira delas é o quê? No número de países que surgiram aí, né? Então, a questão que a gente pode colocar aqui é quais fatores foram responsáveis pelo aumento, né, de países do leste europeu, né? Ou seja, qual a relação disso, por exemplo, com o fim da União Soviética? Como a União Soviética conseguia manter uma certa, ou, digamos assim, uma certa homogeneidade no ponto de vista político aqui, né? Tendo como referência a Moscou, né, que mandava em toda essa região, né? No entanto, a gente tem que lembrar que quando tem a queda da União Soviética, né, aquelas crises econômicas decorrentes da corrida espacial, armamentista, etc., você tem aí um enfraquecimento do poder da União Soviética e, consequentemente, a gente vai ver eventos que vão tentar, a partir da década de 60, né, movimentos que vão tentar tirar alguns desses países, como, por exemplo, a Tchecoslováquia, né, onde teve, que atualmente chama-se República Tcheca. A Tchecoslováquia teve um evento chamado Revolução de Veludo, que foi uma tentativa de sair da influência socialista soviética. Então, a ideia, já na década de 60, que esses caras se tornassem capitalistas, né, entrassem numa nova diretriz política e econômica. Só que, nesse período, o controle aqui era feito pela União Soviética. Então, mandou os exércitos, foi lá e controlou a população, os movimentos insurgentes. Teve evento parecido na Polônia, teve evento parecido na Hungria, né?
Só depois da década de 90, né, que vai acontecer essas mudanças territoriais que a gente vê no mapa aqui. Então, aqui a gente vê o surgimento da Estônia, Letônia, né, que foi feito antes da CEI, né, com o fim da União Soviética, a formação da CEI, você vai ter a transição dos países que eram da União Soviética para se tornar independentes, autônomos, né, estabelecer um novo regime político, econômico, e aí a gente começa a ver a perda desse poder central, né, ou seja, a Rússia, que era o ponto mais forte na região e mandava, né, quando você tem essa ruptura, o que vai acontecer? Você tem uma região que é cheia de povos, nações, né, povos com diferenças culturais, étnicas, religiosas, né, então, por exemplo, para lembrar de novo da história, aqui a gente tem uma influência do Império Bizantino, né, do Império Turco-Otomano, né, os caras chegaram aqui. Então você tem regiões aqui que você tem aqui, ó, você tem regiões aqui que tem muçulmano, tem mesquita, tem essa diversidade cultural. Então, na medida que você tem essa perda do enfraquecimento da União Soviética, ela não consegue mais administrar essas tensões locais. Gradativamente começa a ter um processo de reordenamento territorial que vai ser intensificado a partir do fim da União Soviética, né? E um dos exemplos mais emblemáticos que até então sempre se cobrava em provas, né, é o caso da União Soviética, da Iugoslávia, desculpa. Né? A Iugoslávia, se você voltar no mapa aqui, ó, ela está aqui, ó. Vou botar uma setinha só para a gente ter uma noção do que era ela aqui. Então, eu falei sobre a Revolução de Veludo, foi na Iugoslávia e na Tchecoslováquia teve um evento chamado Primavera de Praga, né? O que seria essa primavera? O ensino médio fala muito disso. Então, vamos lá. Quando fala Primavera Árabe, Primavera dos Povos, na história ali do século XVIII, isso tem a ver com um processo de renascimento. E o que se entende por esse renascimento? Pode ser um movimento social que a população organiza em prol de alguma situação específica. Por exemplo, a Primavera de Praga tinha a ver com a saída da influência da União Soviética na região da antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Né? A Primavera dos Povos seriam movimentos sociais dos trabalhadores depois da Revolução Industrial que lutavam pelas melhores condições de vida. A Primavera Árabe vai ser um movimento, né, que se dá ali na Ásia e no norte da África, em que você vai ter governos autoritários, né, ditatoriais, cuja população vai começar a se rebelar contra esses caras. Então, daí que vem o termo aí, primavera. Então, a gente eu falei aqui da primavera de Praga, né? E no caso da Iugoslávia, que a gente teve a Revolução de Veludo, que foi quando o governo do Marechal Joseph Tito, ele pede ajuda à União Soviética para manter o controle na região, né? Então, toda essa área verde aqui formava um único país. Só que esse é um país multiétnico, né? E como é que você entende essa característica? É só você vir para esse mapa aqui agora. Por quê? Dentro desse mapa, a gente tem vários países que surgiram depois, né? Então, surgiu aqui o que era a antiga Iugoslávia, a Croácia, a Sérvia, o Kosovo, a Macedônia, Montenegro. E isso tem a ver com o quê? Com as pessoas, né? Com as nações que compunham a antiga Iugoslávia, tá? Inclusive, nessa região, teve a guerra dos Balcãs, né? Essa região chamada dos Balcãs, cujos Estados Unidos interviu, né? E, de um lado, você tinha os sérvios, né? Que eram maioria, que mandava na região quando era Iugoslávia, eles começavam a perseguir as outras minorias, né? Então, teve guerra contra os albaneses, os macedônios, né? Os croatas, e aí essa guerra só acabou nos anos 90 com a atuação do governo militar e da OTAN. Então, a OTAN foi lá e meio que ajudou o negócio.
E o presidente da Iugoslávia na época, o Slobodan Milosevic, foi condenado pelo Tribunal Internacional de Haia das Nações Unidas pela acusação de crimes contra a humanidade, né? Aí ele foi acreditado em milhares de mortes de minorias étnicas que lutavam em prol de independência. Por que o cara tem interesse de ter essa independência? Porque muitas vezes aquele grupo que é minoritário, ele não tem qualquer participação política, ele não tem qualquer direito social, né? Então, por exemplo, na época da Iugoslávia, quem era sérvio tinha mais privilégios, quem não era sérvio tinha que contar com a sorte. Então, essa falta de estabilidade política, essa falta de democracia, essa falta de respeito aos direitos humanos, levavam esses grupos, essas pessoas, essas nações, né, a tentar criar um território. Agora, além dessa questão de reconhecimento, de direitos civis, etc., tem também a questão econômica, que muitas vezes esses países também vão ser formados em territórios com recursos naturais, petróleo, entre outros, né? Então, a gente pode notar isso. Esse mapa aí está na página 115 do livro de vocês, né? O das repúblicas autônomas, aqui de 2013, que caracteriza aí a dissolução da União Soviética, né? E, ao mesmo tempo, que se dá a formação da CEI, né? Comunidade dos Estados Independentes, e aqui a gente começa a ver a formação de alguns países, né? Algumas regiões em especial, né? Lembrando que essas regiões autônomas, né, é diferente, tem uma diferença. Uma região autônoma, ela tem um governo local, ela pode ter uma administração local, mas ela não é reconhecida como independente. Ou seja, toda essa área aqui, ó, esses números, essas manchas aqui, são essas regiões autônomas, tá? Cada uma delas tem um governo, tem uma administração, porém, todas estão ligadas à Rússia. Então, para a comunidade internacional, algumas dessas áreas não têm ainda uma independência, né? Então, não tem ainda o território. E um dos casos mais emblemáticos aqui seria o número 1, que seria a Chechênia, né? Que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Do outro lado, a gente tem aqui os conflitos do Cáucaso, né? Que a gente já falou deles, né? Então, você tem aqui duas áreas que querem independência da Geórgia, né? A Ossétia do Sul e a Abcásia, né? Inclusive, nessas regiões, é comum você ter luta armada, você ter grupos terroristas, né? Que tentam reivindicar o processo de independência política dessas áreas. Lembrando que passa pela questão das questões culturais, étnicas, religiosas, mas também tem a ver com a questão relacionada ao território e os seus recursos naturais, né? E a Rússia, né, tem uma influência muito grande nessa região, porque são áreas de escoamento de gás, de recursos naturais, que são importantes para a economia russa, né? Tem a questão da Crimeia, né, que a gente já falou dela, mas posso recapitular, né? Essa área foi tomada pela Rússia após um referendo, onde foi perguntada à população se queriam entrar na União Europeia ou não, né? A Crimeia tem uma importância estratégica, porque é uma saída para o mar, e é uma região que a Rússia ocupou, né? Desrespeitando uma série de acordos, tratados internacionais, e hoje é uma região de tensão geopolítica, porque de um lado você tem a Rússia, de outro lado você tem a Ucrânia, de outro lado você tem a União Europeia, que acha uma coisa, os Estados Unidos também. Então você tem essa tensão geopolítica e ninguém faz nada porque é a Rússia, né? A Rússia é um país com um grande arsenal militar, então do ponto de vista geopolítico essa questão é controlada, tá? E aqui outros conflitos congelados da era pós-soviética, né? Então entra aqui a Abkhazia, Ossétia do Sul, alguns aqui Nagorno-Karabakh. Então, são áreas que têm alguns conflitos também em relação a isso. No caso da Chechênia, né, a gente tem uma região que é autônoma, subordinada à Rússia, só que a população predominante na Chechênia é muçulmana e sunita ainda, que é a mais fundamentalista.
né? Então, essa diferença religiosa é um motivo de interesse de separação da Chechênia e formar aqui um país, né, orientado pelas leis muçulmanas, né, pelas leis do Alcorão, né? Agora, quando você vê, por exemplo, aqui o Daguestão, né? Quando você vai ver aí um atleta dessa região disputar alguma competição e tal, geralmente ele vai aparecer como russo. Ele não vai aparecer lá do Daguestão, ele geralmente aparece como russo. E tem essa questão da independência ainda, tá? E é um conflito também que, além da questão religiosa, tem questões relacionadas a recursos naturais, principalmente petróleo, tá? Então, a gente tem esses eventos aí. Na Europa também, né, a gente falou muito do leste europeu, mas na porção ocidental, a gente tem vários movimentos separatistas, né? Uns mais, outros menos avançados, né? Uns que não usam força armada, outros que tentam mais pelas vias tradicionais, políticas, mas é possível a gente observar que alguns, né? Tem o do País Basco, né, na Espanha. Na Espanha, por exemplo, temos dois importantes aí, o da Catalunha e o do País Basco, né? Só para a gente ver a geografia, né? Onde é a Catalunha, né, na fronteira aqui com a França, que é mais ao norte aqui a região basca. Na Itália, a gente tem o Pandânia, né, que tenta separar o norte da Itália, que é mais rica, da região centro-sul da Itália, das ilhas, né? A Bélgica, a região dos Flandres também, né? A Escócia. Então, você tem essas regiões que acabam tendo a necessidade, né? A população local acaba acreditando que tem a necessidade de se desvincular do país no qual ele está inserido. Então, por exemplo, no caso da Catalunha, você tem diferenças culturais, culturais, o idioma, né? Se ensina o catalão aqui nas escolas. Você tem a questão econômica também, né? Que é uma região rica. E aí, o que acontece? Se essa região hoje fosse independente da Espanha, a União Europeia não reconhece esses movimentos, né? Porque para a União Europeia é ruim ter esses movimentos separatistas. Então, um grande problema que essa região poderia ter, no caso da Catalunha, é ter enfraquecimento econômico, né? Então, as empresas que estão aqui iriam para outras regiões, né? Empresas estrangeiras iriam voltar para os seus países ou iriam para outras regiões por causa da questão do reconhecimento, né? Então, aqui a gente tem esse cenário da Catalunha que é mais pontual, né, que é mais específico, e aqui a gente tem algumas situações, né? E também a gente tem a questão basca, né, que historicamente foi associado a movimentos terroristas, né? Aqui também tem a questão cultural, questão econômica, né? E isso teve um movimento liderado pelo ETA, né, que praticava atos terroristas, mas a partir de 2011, né, o grupo encerrou suas atividades fazendo um acordo, né, com o governo, né? Como é que seria esse acordo? Bom, aquelas pessoas que antes eram associadas a terrorismo, que eram associados a alguns movimentos mais problemáticos, acabam tendo perdão, aí tem toda uma negociação para... E aí o movimento hoje ele passa pela via política, né, pelo reconhecimento das instituições, né? Em relação à questão das migrações, né, e para complementar o texto que eu tinha deixado anteriormente para ser utilizado agora, a Europa, né, ela tem ondas de repulsão e ondas de atração, né? No caso das ondas de repulsão, a gente pode lembrar nos períodos de Primeira e Segunda Guerra, em que as pessoas saíram da Europa por causa da guerra. Mas depois da guerra, né, a partir dos anos 50, a Europa começa a ser uma área de atração, por causa da questão econômica, né, qualidade de vida, etc. Né? E nos últimos anos, né, além dessa tendência natural das pessoas quererem morar na Europa, você tem casos que acontecem na Ásia e na África, como guerras, problemas ambientais, entre outros, que fazem com que você tenha um fluxo ainda maior de pessoas saindo dessas regiões e indo em direção à Europa em busca de melhores qualidades de vida, né?
Então, nos últimos anos, a gente vê um fluxo migratório muito grande de pessoas indo para a Europa, né? E aí a região que chama atenção aqui é entre o leste europeu, entrando pela Hungria, depois pegando a Turquia e as ilhas aqui no Mediterrâneo, né? Grécia, Itália, né? Que são portas de entrada, digamos assim. E a maioria dos imigrantes, eles tentam chegar a países como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, né? São países que têm uma qualidade de vida melhor, né? E aí, para poder conter essa crise migratória, né, essa situação, se estabelece uma série de mecanismos. Então, fechamento de fronteiras, né? Então, os governos tentam construir cercas, muros, controlar as fronteiras para evitar a passagem de pessoas. Você tem, por exemplo, polícia ligada à questão imigratória, né? Então, vai lá ficar investigando quem tem documentação legal, quem não tem. E também algumas medidas têm sido adotadas em cima da Grécia, da Turquia, ajudas financeiras dos países da União Europeia para poder ver se esses países controlam o fluxo de entrada de pessoas, né? E esses números de pessoas que vão em direção à Europa aumentou muito a partir de 2011 por causa do fim de alguns governos aqui no norte da África. Então, com a Primavera Árabe, alguns governos caíram e aí começou a ter guerras internas, guerras civis, como é o caso da Síria, da Líbia, entre outros. E aí essas guerras e essas fronteiras meio que bagunçadas aqui no norte da África facilitaram a saída de pessoas indo em direção à Europa. Então, é uma série de eventos que tem que ser relacionada a essa questão migratória, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar também que a própria União Europeia, né, criou aí um tratado chamado de Espaço de Schengen, que facilita a circulação de pessoas dentro da Europa, e essa facilitação estaria ligada à questão econômica. Então, por exemplo, dentro da União Europeia tem países que são signatários desse acordo, Alemanha, Dinamarca, etc. Só que o que acontece? A ideia desse acordo é fazer o seguinte: o cara entrou na França, todo país que é membro do espaço Schengen, ele vai ter facilidade de entrar no país, então ele não vai ter muita burocracia, né? A ideia era facilitar isso, porém, isso tem gerado algumas tensões com relação à questão migratória. E uma questão uma consequência desse, né, desse processo migratório vai ser o movimento xenófobo, né, a questão de perseguição aos imigrantes, ao preconceito, né, que fica muito mais aguçado, que fica muito mais intensa em momentos de crise econômica, né? Então, você já tem a questão cultural, você já tem a questão social, e quando você tem países que passam por crise econômica, a questão da xenofobia vai ficar mais intensa. Então, você tem vários movimentos, partidos políticos de extrema-direita que defendem medidas antimigratórias, né, para poder conter o avanço dessa população na Europa e, consequentemente, numa situação específica, mudar a questão econômica, né? Então, são alguns panoramas que a gente tem aqui em relação à desintegração